vários dos companheiros acompanharam, porque o Tribunal Superior do Trabalho disponibilizou no Facebook a filmagem, né, o vídeo do julgamento online. É claro que, devido ao acesso, muita coisa acabou se perdendo, vários companheiros também não conseguiram acompanhar completamente, mas sucintamente, companheiros, para depois fazer uma avaliação, como é que foi o resultado do julgamento. Em primeiro lugar, a relatora, que na verdade foram diversos pedidos que foram feitos. O primeiro deles foi que alguns sindicatos e federações de outras categorias tentaram também integrar como parte no julgamento. Então a Federação dos Advogados, a Federação dos Engenheiros e o Sindicato dos Engenheiros de Brasília tentaram ingressar como parte e a relatora indeferiu isso. Ok, companheiros? Também entraram como parte e foi acolhido por indicação do Ministério Público do Trabalho os sindicatos unificados, da qual o nosso sindicato do Rio de Janeiro faz parte juntamente com São Paulo, Tocantins e Bauru. Então, esses sindicatos, nós, nesse caso, tivemos, além de estar dentro da negociação durante todo o tempo, tivemos dentro do julgamento, inclusive por uma indicação do Ministério Público do Trabalho, que reconheceu os sindicatos como legítimos representantes da negociação, capazes de celebrar acordo coletivo e ou instrumento, né, normativo, sentença normativa, junto à Justiça do Trabalho. Então, esses sindicatos, né, assim como nós, participamos desse julgamento. Então, esse foi o primeiro das questões. O TST também julgou algumas questões que estavam colocadas no decídio do ano passado e que eram resultado de ações judiciais. A primeira delas, se referia à questão do Vale Extra, do Vale Peru, que estava mencionado 2 vezes no decídio do ano passado. Ele estava mencionado no primeiro valor como R$565 e no segundo valor como R$575. Então estava mencionado 2 vezes, que deu margem à interpretação, não só nossa, como também no Rio Grande do Sul, e nós ingressamos com uma ação jurídica para fazer jus a esse segundo vale extra. E aí hoje o TST determinou que foi uma erro de interpretação no ano passado e que só era um vale, ao invés desses 2 vales. Então foi determinado, o Rio Grande do Sul havia ganho uma ação, e nós havíamos também entrado com essa ação, mas o Rio Grande do Sul havia entrado com a ação, entendendo que, na forma como estava colocando 2 vales, nós ganhamos só um, teríamos direito ao outro vale. Então, companheiros, só informar, o TST reformou essa posição e a ação judicial que nós temos hoje, ela continua tramitando, mas nosso entendimento é que, como foi definido pelo TST dessa forma, nós, infelizmente, não teremos vitoriosos nessa ação de ganhar mais um vale extra do ano passado, ok? Outra questão, que foi colocada, eu vou tentar ser conciso, porém bem explicativo. Foi a questão da greve. No julgamento da greve, a relatora entendeu que a nossa greve não foi abusiva, que a nossa greve atendeu todos os preceitos legais estabelecidos na lei de greve, no que foi acompanhada pelos demais ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a compreensão é que nós não extrapolamos nenhuma questão, atendemos todas as questões que estavam colocadas lá na lei de greve, o que é uma vitória para nós. Seguindo, companheiros, a ministra, ela foi fazer, diferentemente do ano passado, como você fez um relatório, o relator fez um relatório completo, e aí depois que os juízes foram julgados, dessa vez a ministra Cátia Arruda foi colocando ponto a ponto o relatório dela, e a cada ponto que ela colocava era submetido à votação lá pelo colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. Então, iniciando as cláusulas, companheiros, na cláusula, sinteticamente, a primeira polêmica aprovou essas 10 cláusulas, 10 primeiras cláusulas que estavam previstas já no acordo decídio coletivo do ano passado,
entrou-se na polêmica da cláusula 11, que é a cláusula justamente da assistência médica, onde a ministra do TST compreendia, né, de ingressar com a indicação do Ministério Público do Trabalho, de colocar o texto como estava, no entanto, aprender essa indicação de fazer uma comissão para realizar estudos sobre as alterações na nossa assistência médica. Então houve uma discussão, vou colocar isso um pouquinho mais longo, porque esse é um tema que vai em determinados canais. Houve uma discussão entre os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, onde foi colocado justamente aquilo que a gente havia debatido na Assembleia de anteontem, que a empresa, ela queria já dividir a nossa categoria, colocando uma assistência médica atual para os trabalhadores que hoje estão na empresa e para os demais trabalhadores ter uma outra assistência médica para esses novos que serão contratados, e a empresa colocava algumas restrições na nossa assistência médica já para reduzir custos. Então isso foi tratado tanto na terça-feira na conciliação, como hoje iniciou-se a debater. Um dos ministros inclusive colocou essa questão de você abrir uma nova assistência médica para trabalhadores novos da empresa. Então, como é que ficou o texto no finalmente? E esclareceu, obviamente, que a gente está falando aqui é o resultado do julgamento. Mas o que vai determinar será uma forma, será o texto escrito depois, redigido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que vai dirimir algumas dúvidas que nós ainda teremos. Então, a primeira coisa que, de certa maneira, foi uma grande vitória, considerando que foi julgado pelo TST, é que será mantida a cláusula na forma como está, com o acréscimo, que é o acréscimo perigoso, mas que, de certa maneira, ficou menos pior, sinceramente é isso que a gente tem que falar, menos pior do que o que a empresa e o próprio Ministério Público queria colocar na última terça-feira. Então ficou o acréscimo de que haverá uma comissão paritária para fazer estudos para que se chegue a alguma conclusão. Então a interpretação inicial que os nossos advogados estão tendo, só vão ter, obviamente, uma conclusão mais aprofundada quando chegar o acordo, que será o texto escrito, é que a empresa só poderá mudar as regras do nosso assistência médica após um acordo entre as partes. Ou seja, estamos entendendo nesse momento, vamos formando aqui, mas estamos entendendo nesse momento que só no próximo acordo coletivo é que a empresa poderia mexer, né, ou com a anuência das partes na assistência médica, ou melhor, no texto que está colocado na assistência médica. Não, pessoal, vamos lá. Ela não poderá mexer. O texto ficou na forma como está, com esse acréscimo, ok, pessoal? Ela não poderá mexer durante a vigência deste acordo. No entanto, a interpretação que se tem, que ainda vai ser resolvida quando chegar ao acordo, é que, né, haverá uma comissão paritária para debater essas alterações. E aí nós temos que ter cuidado para não permitir nenhuma alteração que prejudique os trabalhadores. Mas a assistência médica, a princípio, permanece como está. Vai ter mais cláusulas. Daquelas que estavam sobre reajustes, por exemplo, auxílio de cuidados especiais passou para 651, demais cláusulas foram reajustadas todas em 6,5%, que foi o reajuste total do Tribunal Superior do Trabalho. Definiu a dar para os trabalhadores, negou pela proposta do reajuste linear, alegando que esse reajuste linear poderia incidir uma série de ações adiante no nosso entendimento, mas essa foi a alegação e a determinação do Tribunal Superior do Trabalho. Sobre a questão da distribuição domiciliária, que foi muito debatido durante a nossa campanha salarial, houve uma operação que não resolveu nosso problema, mas abriu o campo. Aquela proposta de realizar um projeto piloto em 3 locais de trabalho no país. Ou seja, não foi alterada a cláusula, nós não conseguimos avançar na entrega matutina e o que restou foi a questão do projeto piloto
E essas 3 unidades trabalham assim, obviamente dependendo de conveniência do SAP, mas que esse projeto piloto que vai acontecer. Infelizmente nós não conseguimos. Da questão da assistência, mulher efetista, da garantia da mulher trabalhadora, foi inserida na cláusula que as trabalhadoras terão, em caso de licença maternidade, terão direito ao seu adicional, seja ABC, seja 30%, enquanto perdurar a licença maternidade, ou seja, saiu da rua não terá subtraído aqueles 30%. Isso, de certa maneira, regulamenta uma vitória para nós. Demais cláusulas continuaram. Cláusula do Vale Alimentação, também foi registrado em 6,5%, e ficou definido que a empresa estava retirando da sua proposta, ficou definida a manutenção do Vale Peru, ou seja, do Vale no final do ano. A empresa estava retirando, voltou para o texto e terá valor de R$ 612,26. Por quê? Porque o TST compreendeu que essa era uma cláusula que já vinha sendo negociada há muitos anos. Então, entendeu que não deveria retirar agora. Na questão da vigência, é importante a gente estar debatendo isso, embora essa cláusula não tenha tido alteração, mas é importante a gente debater que o TST, ou melhor, a relatora do TST compreendeu aquela vigência que os companheiros viram, inclusive, primeira hora da empresa, ficou me sacaneando esse tempo todo, dizendo da vigência de 4 anos do dissídio coletivo. O que ficou? A relatora compreendia que desde o ano passado foi decorrido um ano desse dissídio. Então ela compreendia que a vigência deveria ser 3 anos. Infelizmente a maioria, por quê? Porque foi decorrido um ano, certo? Do último. Só que a maioria do colegiado do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que se tratava de um novo instrumento. E aí, sendo um novo instrumento, teria novamente a validade de 4 anos. Obviamente, isso nós vamos debater em todo o local de trabalho. Isso não exime nem vai eximir a nós, trabalhadores, de continuar negociando ano a ano nossa data base. Nós não vamos abrir mão desse negócio, não, de dizer que a vigência é de 4 anos, não. Em relação à questão da vigência. Questão agora, fora a parte daqueles outros pedidos que a empresa fez. Sobre a questão da multa diária, sobre a questão do cumprimento do efetivo de 40% trabalhando. A ministra entendeu que os Correios não comprovou que não existia esse percentual. Portanto, indeferiu, não terá multa. A empresa foi derrotada nisso. Sobre a questão dos dias parados, companheiros. O que ficou decidido? 2 ministros votaram pelo desconto integral dos dias parados, sendo que a maioria dos ministros definiu o seguinte texto. Esse texto nós vamos ler aqui, mas vai valer efetivamente depois do texto do acordo, porque nós estamos entendendo que esse texto ainda deixa, na forma como está colocado aqui hoje, deixa ainda margem a algumas interpretações distintas. Então o texto ficou o seguinte: compensação em 6 meses, observados os descansos, compensação dos dias, né? Nos 6 meses, observados os descansos intra-jornada e descanso semanal. E aí foi incluído um parágrafo primeiro. Foi inserido um parágrafo primeiro, que em caso de um empregado que se recusar injustificadamente a observar a compensação, há de se proceder ao desconto no GRPI. Ou seja, a gente está compreendendo uma forma um pouco distinta do que foi no ano passado. Então vai se compensar todos os dias. Agora, qual é a interpretação? Por que dá margem à interpretação? Quando você fala que é observar o descanso intra-jornada, que no caso é o horário de almoço, entre jornada, que é a jornada entre um dia e o outro, que não poderá ser, ou melhor, o tempo de descanso entre um dia e outro que não poderá ser inferior a 11 horas, além da questão pós-jornada ordinária, que é a questão das jornadas de 2 horas possíveis extraordinárias e o descanso semanal, está dando
mas há várias interpretações. Que aí nós vamos, nossos advogados que estão lá em Brasília, já vão preparar um parecer sobre essa questão, pelo menos 2 dias parados, para colocar amanhã, na página do sindicato. Na primeira, que a gente está entendendo, questão da compensação, não está informando exatamente como que vai ser. Então nós vamos precisar desse texto. Agora, o que está acontecendo? Várias unidades, isso a gente já pegou essa interpretação, várias unidades ligaram para nós, vários trabalhadores ligaram para nós, dizendo que a empresa já está convocando para este sábado e em alguns casos está convocando para o domingo. Né? Então nós ainda não temos informação oficial, mas vários trabalhadores nos ligaram. Então o que a gente tem a informar para os trabalhadores? Primeiro, os trabalhadores que estão em greve e que vão, eu esqueci de falar sobre a questão do retorno, mas já vou colocar essa questão. Os trabalhadores que estão em greve, o Tribunal Superior do Trabalho determinou pelo retorno na primeira hora de trabalho de cada um de amanhã, ou seja, a greve, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o final da greve e amanhã o retorno cada um vai pegar no seu horário. Sobre a convocação do sábado, se o trabalhador que está em greve for convocado amanhã para o trabalho, ele só vai se ele quiser. Por quê? Porque não será obrigado, porque não está prevista as 48 horas necessárias para o trabalho. O trabalhador que hoje estava trabalhando e que foi convocado, porque tem gente que estava trabalhando, ligou lá para o sindicato para saber se precisava trabalhar sábado. Quem estava trabalhando e foi convocado hoje para trabalhar sábado, aí, está obedecido às 48 horas, aí o sujeito vai ter que trabalhar. Então, essa questão. Sobre a questão do domingo. Uma primeira avaliação do nosso advogado da Brasília seria que nesse domingo, particularmente, tanto nesse sábado, quanto neste domingo, não poderia ser convocado, porque não estabelece o prazo. A segunda coisa, nós vamos colocar um parecer escrito amanhã, vou falar aqui mais parecer escrito aqui, na primeira interpretação do nosso advogado, está em Brasília, colocou o seguinte, que os trabalhadores não poderão ser convocados para o domingo, porque estaria rompendo com o descanso semanal, ok? Só que, já informar para os companheiros que nós vamos colocar o parecer escrito. Vamos colocar o parecer escrito amanhã na página do sindicato. Então, estou falando sobre os dias parados, só para a gente poder pegar aqui. Então, para sintetizar, oi? Não, olha só. O trabalhador que fez todos os dias de greve, iniciou no dia 19, vamos dizer assim, que foi a greve iniciou a partir das 22 horas do dia 18. Vamos dizer, a maioria do trabalhador pegar no dia 19. Então, quem fez todos os dias de greve, hoje estaria completando o 9º dia, não é isso? Quem fez menos dias, aí cada um, né? Não, olha só, tem certas coisas que nós vamos ter depois de uma melhor interpretação. Por quê? Porque vai, embora o companheiro vai para o Brasil hoje com o julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, mas vai depois do que está escrito, ok? Então isso, já esclarecendo, e está dando margens à interpretação, qual foi a primeira avaliação do nosso advogado que está em Brasília? Primeiro, sobre este, vamos por partes, sobre este final de semana, quem está em greve não tem tempo para ser convocado no sábado, ok? Domingo, estamos entendendo que também não tem tempo hábil. Essa primeira questão está no nosso entender de inimigo, ou seja, só vai trabalhar quem quiser. Se alguém quiser, poderá trabalhar, mas não será obrigatório. Sobre a questão aí, está correto. No ano passado, óbvio que cada ano foi interpretado todos os dias. Certo? Neste ano, nós ainda vamos ter que aguardar o acordo do Tribunal Superior do Trabalho, que deve sair, no nosso entender, para os próximos dias. Por quê? Isso, exatamente. Porque se lá tiver compreendido isso, nós vamos entrar
como o Anderson falou, com uma ação, com recurso. Isso, não, é um recurso. O nosso recurso a gente vai, é um tema mais jurídico, vamos entrar com recurso para que não seja contabilizado esse final de semana. Mas isso ainda depende de a gente aguardar o resultado, ok? A gente vai avançando aqui. Então, o TST determinou o retorno imediato da greve, para nós há pouco aqui, sob pena de multa diária para as entidades sindicais. E aí, companheiro, feito isso, esse foi o resultado do julgamento de hoje. Ok, companheiro? E aí, queria fazer aqui uma breve avaliação dessa questão da nossa campanha salarial. Mas, obviamente, essas questões sobre domingo, isso ainda parece da gente só não poder efetivamente não posicionar quando tiver o texto escrito. Nós entendemos e já no ano passado entendíamos dessa forma. Então, quando a gente pegar o texto escrito, um acordo, nós vamos ver qual foi a interpretação do TST e vamos poder entrar com esse recurso, você falou na questão do domingo, tem uma interpretação de 2 dias e com os demais recursos agrários que a gente puder